Bom dia, pessoal. 10 horas, vamos iniciar essa transmissão aqui via Secov, né? Prazer estar com todos vocês. Que nós tenhamos essa nossa hora aí, uma hora programada dessa live, bom aproveitamento, né? Que nós possamos todos aí estar refletindo sobre o momento atual, sobre o tema que eu escolhi para essa nossa conversa, que é o planejamento estratégico, entrando em modo de sobrevivência. Estamos nos acostumando com essas tecnologias novas, então eu peço desculpas que às vezes vou olhar para o lado aqui, porque tem os amigos nos seguindo via Instagram e também aqui no Facebook. Queria agradecer já de pronto, no início dessa nossa conversa, ao Secov aqui do estado do Rio Grande do Sul, especialmente ao senhor Moacir e toda a sua equipe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando com vocês, trocando ideias e principalmente ajudando talvez, né, tantos de nós que temos agora um cenário de incertezas e que precisamos tomar decisões importantes para salvar não só a nossa empresa, mas de quem depende dela também. Então, muito obrigado, Secov, pelo convite. Um abraço ao senhor Moacir, que esteja bem e firme aí nas suas convicções e no seu propósito de conduzir o Secov aqui do estado do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Everton José de Roas, eu sou diretor da EJ Ross Brasil, uma empresa que tem 7 unidades de negócios, e eu falo isso no intuito de poder falar para vocês que o meu trabalho é duplo, né? Ele tem uma visão voltada a ajudar as empresas. Uma das nossas missões é ajudar pessoas, né, e empresas a se tornarem melhores e mais fortes. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Então, nós trabalhamos com assessoria e consultoria. E, ao mesmo tempo, eu sou empresário e essas 7 unidades de negócio, elas se dividem entre call center, nós temos laboratórios de ensaio, laboratórios de metrologia. E no ano passado a gente comprou a nossa primeira empresa da área Fabril. Nós temos também uma pequena unidade de montagem de equipamentos para mobiliário corporativo, para conectividade. Então eu coloco isso não no intuito de falar da minha empresa, bem pelo contrário, mas para falar da minha posição como empresário, como talvez muitos de vocês que estejam me assistindo, né, que estão se perguntando o que fazer, como conduzir os seus negócios nesse momento tão conturbado, tão complicado. E também como um assessor que vive a realidade, um consultor que vive a realidade de muitas empresas. Então, na nossa conversa, eu vou estar integrando essa minha vivência de olhar outros negócios, que alternativas que nós estamos buscando, né, e falar um pouco estrategicamente sobre esse conteúdo, e ao mesmo tempo a minha vivência, a minha experiência como empresário que tem também que conduzir o seu negócio. Então, a gente vai estar juntando essas duas condições para talvez agregar valor ao nosso conteúdo. Eu já deixo aqui meu contato, DeRoas, meu sobrenome, DEROS, @ejros.com.br. Se alguém quiser fazer contato depois, tirar as dúvidas, o nosso intuito é sempre muito colaborativo, de tentar ajudar, de tentar buscar alternativas, de buscar aconselhamento, né, nesse momento tão conturbado. Falar um pouquinho da nossa palestra, pessoal. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, as manifestações do público. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir passando. A gente vai falar 45 minutos sobre o contexto da apresentação, que é o planejamento estratégico entrando em modo de sobrevivência. E depois nós vamos falar, responder as perguntas que vocês fizerem nesse momento, para que a gente possa estar tentando trazer o nosso discurso mais perto da realidade das suas empresas, dos seus negócios, da situação que cada um particularmente vive. Eu queria começar a falar, pessoal, também, fazendo uma reflexão sobre o momento, né? Eu tenho tentado me informar de todas as formas, como talvez vocês imaginam, vendo telejornais, lendo jornal, escutando a rádio, acompanhando as redes sociais. E eu vejo que nós estamos num momento de 4 crises. Eu vou explicar essas 4 crises, que elas são todas elas integradas, né? E todas elas acontecendo no mesmo momento. A primeira é a crise da saúde, que está todo mundo acompanhando aí, causada pelo Covid-19, né, essa variação do coronavírus, e que tem afetado aí a forma de nos comportarmos, né, seja socialmente, ou seja também dentro das nossas relações cotidianas aí na própria casa e com as nossas relações com escola, trabalho e tudo mais. Essa é uma crise da saúde, ela veio, a gente tem que enfrentar, tem que passar, tem uma série de autoridades aí com as recomendações, as questões sanitárias todas que nossas empresas e nós mesmos temos que atender.
A segunda crise, pessoal, é uma crise que, no meu ponto de vista, ela é decorrência da primeira e ela é mais grave que a primeira. É a crise econômica, é a crise que as empresas estão sofrendo. Eu, particularmente, tenho conhecido do conhecido do conhecido que está com Covid. Não tenho ninguém na minha empresa e nem na minha redondeza que está com o vírus. Mas eu tenho um termômetro muito importante, que é a quantidade de pessoas que me ligam pedindo ajuda para a sua pessoa jurídica. E também a quantidade de currículos de pessoas muito boas, profissionais que estavam bem colocados e que hoje eu recebo, em média, não sendo agência de empregos, mas buscando que eu tenha alguma indicação ou colocação, mais de 10 currículos por dia. Então essa crise econômica, para mim, ela está bem mais perto do que a crise do Covid, né? Claro que a gente fala do Covid muito mais, mas eu sinto muito mais a crise econômica empresarial, a doença da pessoa jurídica à frente da própria doença da pessoa física. A terceira crise, pessoal, que é importante a gente colocar, é a crise política, né? Quer dizer, no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa recessão que a gente passa a viver, estamos aí com uma crise política, né? Quer dizer, os nossos governantes não se entendem, aproveitando muitas vezes a ocasião, outros tentando dar o seu melhor, mas sem muitos resultados positivos. Então, uma crise política que nós literalmente não precisávamos nesse momento, essa instabilidade, que se reflete no dólar, que se reflete nas exportações, que se reflete na gasolina, enfim, se reflete também na nossa vida. E a quarta crise, que para mim também é uma das mais graves, junto com a crise econômica, é a crise relacionada a comportamentos. Quer dizer, como nós atuamos, como nós trabalhamos no momento de tanta indecisão. E aí, como o planejamento estratégico pode ajudar a combater essas quatro crises? A minha primeira dica, pessoal, e a minha primeira conversa é que nós sim podemos usar o planejamento estratégico, que é uma ferramenta de gestão, que eu vou falar sobre ele, inclusive vou conduzir minha palestra pegando as ferramentas do planejamento estratégico e colocando elas no modo sobrevivência. Como você pode usar aquilo que você fez no passado, o seu planejamento, ou as ideias, pelo menos que você tinha, que não deixa de ser um planejamento, né? Independente de quanto você formalizou isso ou não. Como você pode aproveitar essas ideias para entrar em modo de sobrevivência, se preparando para um segundo modo, né? Que é o modo saindo da crise, saindo e a retomada do mercado, que é o modo que a gente vai trabalhar também nesse contexto, que é como se preparar para a retomada, né? Para um outro contexto que deve vir logo que a gente enfrentar, logo que passar esse primeiro momento. Essas quatro crises, pessoal, e entrando já um pouquinho no assunto, né, desse modo de sobrevivência, nos fazem pensar estrategicamente. A primeira questão do planejamento estratégico, né, é que ele precisa de um cenário com certa estabilidade para a gente poder saber o que fazer. Só que essas quatro crises, crise da saúde, crise econômica, a crise política e a crise comportamental das pessoas, que eu tenho visto que também tem afetado, e ela é perigosa, porque eu tenho visto muito empresário tomar decisões precipitadas e fora de contexto, nós observamos que não dá para a gente tomar atitudes precipitadas e nós precisamos trazer isso para um contexto imediatista. O que significa isso? Nós não temos cenários, né, que a gente possa analisar com segurança. E isso é uma premissa do planejamento estratégico. Então, a ferramenta do planejamento estratégico, como a gente estava acostumado a aplicar, como a gente estava acostumado a trazer para dentro das nossas organizações, nós temos que mudar a ferramenta. Tem que abandonar? Não. Já vou dar outra dica. Nós não podemos contar com a matriz SWOT do jeito que a gente fazia, quer dizer, uma análise de cenários, para a gente conseguir trabalhar isso com estratégias de curto, médio e longo prazo. Não. Nós vamos ter que trazer as estratégias de curto prazo para médio prazo, então não abandone suas estratégias, jogue elas agora para médio prazo. As estratégias de médio prazo, joga para longo prazo, e as estratégias de longo prazo deixa em stand-by. E nós vamos trazer para a nossa realidade de agora um conjunto de estratégias de curto prazo que nós vamos passar, chamá-las de plano de contingência. É isso que a gente precisa, pessoal. Manter o nosso planejamento estratégico, mas trocar a ordem, a prioridade das nossas ações. Nós precisamos trabalhar as estratégias de longo prazo para mais longo ainda, as de médio prazo para longo prazo, as de curto prazo nós transformamos em médio e agora nós vamos criar estratégias de curto prazo para combater essas quatro crises que se apresentam e que elas vão ser chamadas do nosso plano de contingência. O agravante que eu falei de tudo isso é o fato, né, é a questão de que o planejamento estratégico ele precisa de uma análise de cenários que você analise o movimento dos concorrentes, das expectativas dos stakeholders,
você tem que avaliar o posicionamento do seu produto no mercado e você também precisa de uma certa garantia de que algumas coisas vão te favorecer ou não, né? Mas pelo menos você sabe onde é que está o inimigo. E particularmente, pessoal, eu queria deixar aqui minha opinião que nós estamos num cenário de que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então o planejamento estratégico da forma atual, sem qualquer previsibilidade, é uma ferramenta que se a gente manter ele como está, pode não sair o resultado que a gente espera. Por que eu falo da não previsibilidade? Se a gente olhar um estudo de uma determinada universidade, como Singapura, que vem trazendo dados sobre a pandemia no Brasil, fala que a gente vai sair da pandemia em dezembro. Aí você pega um estudo de uma outra também universidade, fala que o pico do Brasil é agora maio e junho. Quer dizer, se os estudiosos que conhecem do assunto têm erros aí de 6 meses, como nós, né, que estamos aqui a cargo de tudo isso que está acontecendo, vamos ter certeza. Nessa dica, pessoal, e do planejamento estratégico, a gente percebe que nós precisamos internalizar as coisas, fazer aquilo que é possível, aquilo que é bom para a nossa empresa, analisando os cenários que acontecem dia a dia na nossa organização. Nós não podemos, de forma alguma, deixar-nos influenciar por tantas notícias e informações externas que não contribuem para o meu dia a dia. Então, outra informação que eu queria passar para vocês: cenário de instabilidade. Cenário de previsibilidade muito difícil. As autoridades, toda a questão da matriz SWOT, difícil de contemplar. O que a gente faz? Olha para dentro, entra para o nosso negócio, avalia os nossos clientes e o que eu posso fazer neste momento. Entra em modo sobrevivência. E eu vou falar agora, a partir de agora, dentro do nosso planejamento estratégico, o que nós podemos fazer para entrar em modo sobrevivência. Primeira coisa, quando você faz um planejamento estratégico, não vou discutir metodologias, vocês sabem que tem mais de 7 metodologias diferentes na literatura consagradas e que as empresas usam, não importa qual é a metodologia, se você tem um planejamento estratégico formal ou informal, se você tem as suas ideias organizadas, se você sabe onde é que você vai conduzir sua empresa ou não. Não estamos discutindo aqui metodologia. Vamos discutir como ajudar nesse momento a usar a ferramenta de planejamento estratégico para enfrentar estas 4 crises que eu coloquei para vocês. Primeira questão, pessoal, do planejamento estratégico, né, é que ele basicamente é dividido em 3 grandes etapas. Quem pensa estrategicamente divide o raciocínio em 3 grandes caixas, né? A primeira caixa é a definição do negócio, o nosso propósito como empresa. É lá que a gente define a nossa filosofia empresarial. Para que eu existo como negócio, né? Qual é o meu propósito, que clientes que eu vou atender, que produtos que eu vou colocar no mercado, quais vão ser as minhas estratégias, quais vão ser meus objetivos. Então, a primeiro box, né, é definir a identidade, a filosofia, os fundamentos estratégicos, que são basicamente missão, visão, valores, princípios, o meu slogan, a minha logomarca. Sim, logomarca e slogan são bens, são intangíveis, devem ser analisados estrategicamente. Os meus fatores críticos de sucesso. Todo esse primeiro bloco tem que definir claramente quem eu sou, para que eu sirvo. Momento de repensar isso, pessoal. 2 aspectos importantes. Será que não está na hora de eu rever o meu negócio? O meu negócio está totalmente parado? Será que meus produtos estão parados por causa da crise ou porque já vinham apresentando fadiga? Será que eu não tenho nada que mudar no meu jeito de ser? Missão e visão. É o par, né, indivisível, um binômio indivisível da administração. Missão, quem eu sou. Visão, quem eu posso ser, quem eu quero ser. Então repense em missão e visão agora. Será que a minha missão está correta? Será que a minha visão está correta? Neste ponto e nessa particularidade, pessoal, quando muitas empresas falam comigo, eles me perguntam assim: De Rose, a minha visão é essa. Aí eu pergunto assim: ok, como é que você vai chegar lá? Qual é o seu diferencial competitivo? Por quê? Olhem essa pergunta, pessoal, reflitam sobre isso. Por que um cliente vai dar preferência para comprar da sua marca? Por que um cliente vai comprar da sua empresa? Se essa pergunta é difícil de responder, você não tem diferenciais competitivos, quer dizer, você tem que ter motivos para dizer para o cliente por que comprar da sua marca. Você tem o melhor preço, você tem a melhor qualidade, seu produto tem a melhor durabilidade, você tem o melhor serviço, você tem um sistema online que permite o cliente acompanhar tal coisa, o universo das imobiliárias, né, que tem muita competitividade. Qual é o seu diferencial competitivo? Por que eu vou entrar na sua imobiliária e não vou entrar na outra? O que acontece nesta seara para você puxar a preferência do seu cliente? Isso você tem que deixar claro nos seus fundamentos. No que eu sou diferente? Porque se eu não for diferente em nada, pessoal, eu não tenho como convencer o cliente
a optar pela minha marca, pela minha empresa, pelos meus serviços, pelo meu negócio. Você tem que ter alguma coisa para falar para ele por que o seu negócio é diferente e por que ele tem que confiar em você e não no seu concorrente. A segunda questão, puxando um pouquinho para o lado do coronavírus, e que eu tenho acompanhado algumas empresas, é a questão dos fundamentos no que tange a valores e princípios. Só para deixar claro, valores são crenças. Por exemplo, respeito, integridade, ética, geralmente nasce nas pessoas. E princípios é quando você pega esse valor e joga para dentro de algum comportamento esperado da sua equipe. Vou dar um exemplo. Valor, ética. Princípio, ética no relacionamento com as pessoas, né? Nos relacionamentos jurídicos entre empresas. Respeito é um valor. Respeito com as pessoas, respeito com o meio ambiente, respeito com a sociedade. Pronto, então agora transformei aquele valor num princípio. Como eu tenho visto em época de Covid, em época de pandemia, as empresas perderem seus valores. Cadê os nossos valores, pessoal? Eu tenho visto falta de negociação, falta de flexibilidade, falta de resiliência, falta de paciência. Cadê os nossos valores agora? Tenho visto gente não negociando aluguel, não é isso e paga, não postergando um título, não se colocando na posição do outro, mas lá nos princípios está escrito: respeito, ética, resiliência, paciência, negociação, né? Cadê os nossos princípios agora, pessoal? De ajudar, de conservar, de preservar, de apoiar, de buscar, né, reforçar relacionamentos para a gente juntos enfrentar. Quer dizer, o discurso é um pouco desalinhado com a prática. Então, dos fundamentos estratégicos, para nós termos missão, visão, valores e princípios que nós precisamos praticá-los. Nós precisamos ter exemplos, nós precisamos contar histórias sobre o momento que nós enfrentamos e como nós enfrentamos. Está difícil, está difícil. É complicado, eu sei, eu estou vivendo isso como empresário, buscando a manutenção dos empregos da minha equipe, buscando ajudar os meus clientes na medida do possível, mas é hora de renegociar, é hora de fazer concessões, é hora de preservar as nossas empresas, os nossos clientes e o mercado que a gente conquistou. Eu sei que tem gente que está passando por dificuldade maior que outros, que estão às vezes melhores, mas esses que estão melhores é hora de manter o cliente, porque depois esse jogo vai virar. Então, quais são os nossos princípios? Eles não podem ser um conjunto de palavras bonitas na parede da nossa empresa. É hora de aplicar e respeitar os princípios. É hora de rever o nosso slogan, é hora de repensar a nossa empresa em termos de filosofia empresarial. Esse é o primeiro bloco. Missão, visão, valores, princípios, e tudo isso contribui muito para definir quem nós somos, onde é que a gente quer chegar e como nós vamos fazer isso, né? De cabeça erguida, de peito aberto, baseado em princípios, em fundamentos estratégicos. A segunda parte, pessoal, é quando a gente faz uma análise de cenários, nesse momento muito complicada, né? A análise não está fácil para ninguém, porque ninguém tem previsibilidade do que está acontecendo, então nós precisamos trabalhar com as armas que nós temos. Falando em armas, pessoal, já que a gente vai entrar no bloco um pouquinho mais da estratégia, eu queria falar para vocês que o planejamento estratégico, na realidade, é um plano que uma empresa faz, né? Uma forma de se pensar, vários métodos, vários modelos, como eu coloquei, para ganhar uma batalha, para ganhar a guerra. A palavra estratégia, ela tem origem no grego antigo, né? Na época das guerras, onde a estratégia significa habilidades do general. Essas habilidades do general são as habilidades que um general tem que ter para vencer a batalha, né? Então, lá no grego antigo, a ideia de planejar, de movimentar os exércitos, de posicionar as melhores competências, eram atribuições do general para vencer a batalha. Depois da Segunda Guerra Mundial, a administração pegou emprestado esse termo estratégia, transformou em estratégia, e o plano estratégico é o plano, então, né, é a forma de você escrever quais são as suas estratégias para vencer as suas batalhas, quer dizer, os seus desafios, né, empresariais do dia a dia. No segundo módulo, que a gente fala do planejamento estratégico, é fazer isso, é fazer uma análise de cenários. Muita gente faz a matriz SWOT, mas é importante você entender quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças, e seria bom você redesenhar essa matriz agora, nesse momento de pandemia, para você avaliar bem quais são as ameaças, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fortes e fracos, enfim, né, ameaças e oportunidades, para você trabalhar o primeiro quadrante, que eu explico o que é o primeiro quadrante. É o quadrante onde se cruzam
as oportunidades com os pontos fortes. Agora é o momento, pessoal, da gente elencar exatamente o que eu sou forte, o que eu sou bom, o que eu tenho para oferecer para o mercado neste momento, vislumbrando oportunidades. Então, vou dar um exemplo, né? Nós temos um call center aqui. O nosso call center é um call center especializado em pesquisas, em saque, em ouvidoria. A gente terceiriza serviços de call center, atendemos a grandes empresas, fizemos grandes pesquisas, mas nós começamos a oferecer serviços de prospecção de mercado por causa da crise, tentando ajudar os nossos clientes a vender os seus produtos. Nós, por exemplo, dentro da unidade de metrologia, nós não tínhamos uma política de parcelamento muito flexível. A gente parcelava 28 dias direto. Hoje nós estamos fazendo 30, 60 e 90. Então, quer dizer, você tem que olhar as oportunidades de mercado, tem que ver o que o seu cliente está precisando agora, tem que ver aquilo que você pode fazer e tentar juntar tudo. Aí, nesse quadrante, moram as suas potencialidades. Tem gente agora querendo fazer coisas que não sabe fazer. E também querendo aproveitar oportunidades. Esse quadrante no planejamento estratégico são debilidades. Não é aí que a gente cresce, pessoal. A gente cresce no quadrante onde é que eu sei o que trabalhar, sei como trabalhar, sei os clientes que compram esse produto e posso oferecer um bom produto, um bom serviço. Mas eu preciso me readequar. Então, que oportunidades tem aí fora nesse momento que poderão vir? Feito isso, pessoal, nós temos que traçar objetivos de curto prazo. Alguns objetivos importantes, né? Ter um fluxo de caixa adequado a uma nova realidade de receitas. Se você fez as contas, o seu faturamento caiu em 50%, você está faturando, você tem receitas na ordem de 50% do que você estava acostumado, você tem que trazer os seus custos a 50%. Crie lá, vincule-se aos planos do governo para parcelamento de salário, 50%, vincule-se a esses planos de suspensão da carga de jornada, mantendo os empregos, mas segurando um pouco os custos nesse momento. Busque, está entrando esse recurso agora, finalmente anunciado, de socorro às empresas para capital de giro, busque recursos para sobreviver, reduza, vou falar um pouco mais sobre isso, tudo aquilo que não for essencial para a sua sobrevivência neste momento. Trace objetivos de curto prazo agora. Isso é plano de contingência, isso é entrar em modo sobrevivência, de tal forma que as suas despesas fiquem equilibradas com as suas receitas. É uma imprudência, repito, uma imprudência nesse momento, você manter as suas despesas acima das suas receitas. Ah, De Roso, mas as minhas receitas caíram muito. Dá um jeito de derrubar as suas despesas também, ou pelo menos prorrogar elas para o segundo momento, do momento da retomada, onde você consegue aumentar as receitas. Senão a sua empresa pode entrar em colapso, exatamente porque a gente não sabe quanto tempo esta crise vai durar. Eu não sei se é 2 meses, pessoal, não sei se é 3 meses, eu estou torcendo para que passe logo, que a coisa comece a tomar forma novamente, mas nós precisamos estar preparados para enfrentar agora um período difícil, talvez o segundo semestre já se posicione um pouco melhor, mas nós precisamos trazer a nossa empresa, e o planejamento pode ajudar nisso, quando a gente traçar objetivos e estratégias agora para curto prazo. Para deixar claro, né, quem não conhece bem a linguagem de objetivos e estratégias, o objetivo onde é que eu quero chegar. Então está lá minha bandeirinha lá na frente, aquele é meu alvo. Você sabe, numa visão moderna, né, que de acordo com o BSC, nós temos que olhar objetivos sobre 4 perspectivas. A perspectiva de crescimento e aprendizado, onde eu olho a minha equipe, quer dizer, como é que eu mantenho os talentos essenciais, as competências essenciais, para me ajudar nesse momento a superar essa fase e estar disponível quando eu retomar o negócio. Segunda perspectiva é a perspectiva dos processos. Bom momento, pessoal, para a gente rever processos, para organizar processos. As empresas que têm certificação, mantenham a certificação, aproveitem para manter as suas rotinas de trabalho, atualizar suas rotinas, modernizar suas rotinas com toda essa tecnologia que a gente está aprendendo a usar. E também, né, pessoal, rever gargalos e rever pontos da sua empresa onde você não tinha agilidade e flexibilidade. Agora está na hora de repensar o nosso próprio negócio, e essa segunda perspectiva e traçar objetivos de agilidade, de celeridade de processos, de otimização de processos é muito bem-vindo. O momento é próprio para a gente olhar para dentro das nossas empresas e repensar o jeito que nós estamos trabalhando. A terceira perspectiva é a perspectiva de mercado, aí tem os nossos clientes. É ali que nós temos que focar que produtos e serviços que eu posso oferecer nesse momento e criar talvez alternativas, trazendo aqui para o nosso exemplo, né, como empresa de assessoria, a JVoz Brasil, nós temos, por exemplo, lançamos o Doutor Empresa. O Doutor Empresa é um pacote que a gente fez junto com os nossos amigos da Voz do Varejo, que são especialistas em varejo. Nós trouxemos juntos o Doutor Empresa para...
Ok, obrigado. Estou recebendo perguntas e comentários, depois no final a gente responde. Pessoal, o Doutor Empresa, pessoal, foi uma iniciativa que a gente criou agora para ajudar a pessoa jurídica, colocar equipes de assessores dentro da sua empresa, ajudar nessa análise de plano de contingência, de planejamento estratégico, de ações de curto prazo, de orçamento, equilíbrio de contas para as empresas sobreviver. Nós não tínhamos o Doutor Empresa, nós buscamos apoio junto com um parceiro nosso de negócio e montamos um produto para a situação. Outro exemplo bom que eu trago aqui, Doutora Saúde. Fizemos o casal Doutor Empresa para tratar a pessoa jurídica, Doutora Saúde para tratar a saúde da empresa. Criamos junto com a nossa equipe todas de enfermeira e equipe da saúde, né? Nós temos enfermeiros, pessoal da parte assistencial aqui da JROS que atua dentro de laboratórios, clínicas, hospitais, centros de diagnóstico por imagem. Nós trouxemos esses nossos profissionais agora para trabalhar a Doutora Empresa. O que é a Doutora Empresa? É para criar os protocolos específicos para a sua organização, para trabalhar a segurança e o bem-estar da sua equipe e dos seus clientes. E com isso a gente dá um certificado de que aquela empresa tem um protocolo específico, né? E que as pessoas podem trabalhar lá com segurança. Então estamos aplicando agora o primeiro protocolo na Fantastic House, um excelente empreendimento que deve abrir nos próximos meses na cidade de Gramado, onde eles já vão abrir anunciando que tomaram todas as medidas necessárias, não só para atender os protocolos da vigilância sanitária, da prefeitura, das autoridades, enfim, mas também se preocuparam em, além disso, em criar todo um ambiente seguro e saudável para os visitantes que vão estar acessando e visitando esse grande empreendimento que vai inaugurar em Gramado. Então, nós estamos preocupados em criar e modelar produtos, pessoal, para atingir os nossos clientes dentro daquilo que eles estão precisando agora. A sua empresa tem que fazer o mesmo, tem que se reinventar para atender essa terceira perspectiva. E a quarta perspectiva é a parte de resultados. Né? Então, o mapa estratégico nosso ele vem assim, ele vem das pessoas, os processos vão atender os clientes e os clientes vão trazer o resultado. E aí nós temos que entrar com o orçamento agora. Quem não tem orçamento, pessoal, é hora de pensar no orçamento, colocar suas contas, me escrevam, derrosa@jros.com.br, eu te mando uma planilha de orçamento, para você pensar o orçamento, onde é que você vai colocar suas contas, o que você prevê gastar, o que você gastou, as receitas e as despesas, para você entender os números da sua empresa nesse momento, para você saber aonde é que precisa atuar. Vou dar um exemplo claro nisso, né? Uma empresa, um colega meu disse, Deus, cortei o jardineiro. Quanto é que você paga para o jardineiro? R$200. Será que precisa cortar o jardineiro? Será que a gente não pode ajudar o jardineiro nesse momento? Será que tem que cortar R$200 de conta? Ok, é uma decisão, é importante, a gente está aqui para apoiar e ajudar. Mas o que você fez com o seu aluguel de R$25 mil? Que vocês estão aqui no Secov e a gente sabe que é hora de brigar, negociar, todo mundo pelo bem-estar do nosso país e das nossas empresas, do nosso negócio. O que a gente pode fazer nesse momento com as grandes contas da nossa empresa? Não adianta cortar a conta de R$50, pessoal. Você tem que pensar naquele patrocínio que você dava, que agora nesse momento não é essencial. Você tem que pensar naquelas contas que você tinha, que daqui a pouco você pode reduzir, que não vão impactar, né, no seu atendimento ao cliente. Você tem que pensar no que é essencial nesse momento para equalizar o seu orçamento e encaixar nessa perspectiva, que é a quarta perspectiva do BSC, que é a perspectiva dos negócios. O terceiro módulo do planejamento estratégico, pessoal, depois que a gente traça esses objetivos e essas estratégias de curto prazo, é você então colocar na execução isso. Você tem que praticar isso. E aí vem algumas questões importantes na prática do planejamento estratégico. Primeiro, pessoal, é você divulgar isso internamente para a sua equipe. Você não pode tomar decisões, você não pode e não deve aplicar novas estratégias sem conversar com a sua equipe. Extremamente importante que nós, dentro do planejamento estratégico, possamos, pessoal, ter um diálogo e mostrar para as pessoas que estão próximas a gente, pelo menos a sua liderança, como você está pensando, para que lado você está conduzindo, que ações que você está tomando para poder fazer com que a sua empresa passe por esse momento difícil. Então, conversar e aproximar o discurso, o diálogo com as partes internas da sua empresa para que eles divulguem isso de uma forma correta. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, cabe a nós como empresários nos comunicarmos adequadamente com as nossas equipes, né? Estarmos próximos, façam reuniões, apresentem as ideias de tal forma que a gente consiga, pelo menos, tranquilizar as pessoas que estamos buscando as melhores alternativas. A segunda questão também na aplicação do planejamento estratégico e no fasejamento, não existe essa palavra, pessoal, eu sei disso, já me disseram, não adianta buscar no dicionário Aurélio, ela não está lá,
Mas eu gosto de usar essa palavra porque para mim fazejamento é o fazer o planejamento, né? É nós buscarmos o planejamento, então alinharmos ele, trocarmos as nossas estratégias de curto prazo para o médio, realinharmos estratégias de curto prazo, que a gente pode chamar isso de plano de contingência, entrando em modo de sobrevivência, para que nós possamos então nos comunicarmos, né, junto com os nossos colaboradores, fazer reuniões, podem ser reuniões virtuais, né, ou mistas dentro das empresas, tomando todos os cuidados. E também aproveitar esse momento, pessoal, para se comunicar com os clientes, falar com os clientes, mandar o WhatsApp para os clientes, dizer eu estou aqui, a minha empresa está aqui, vamos negociar, vamos ver o que a gente pode fazer, ok, entendo, então vamos postergar, não, eu trabalho agora, você me paga daqui a pouco. Estar perto dos clientes agora também é uma coisa muito importante deste fazejamento que eu estava explicando para vocês. Não adianta fazer um planejamento, ter as ideias, não comunicar isso tanto internamente quanto externamente dentro do fazejamento. E colocar em prática as ações, né? Vocês conhecem a história da cachaça, todo mundo já leu o livro, já viu as palestras, né? Aquele cara que ficava ao redor da garrafa de cachaça, pensando na cachaça, né? Que a cachaça é isso, aquilo lá, mas nunca tomava cachaça. Está na hora de nós tomar essa cachaça, pessoal. Infelizmente, você tem que tirar muita coisa das suas ideias, do plano, do papel e botar em prática. É hora da gente evoluir como negócio. Para isso, pessoal, do fazejamento, eu criei um lema aqui dentro da empresa, todo mundo já cansou de me ouvir falar, são palavras... Não tem nada de chiques, né? Elas são palavras do cotidiano, onde aqui a gente colocou um lema para enfrentar essa situação que se chama do limão uma limonada. Então nós estamos enfrentando aqui todo dia uma crise, todo dia uma situação, e eu procuro analisar os pontos fortes e fracos de cada situação e como eu posso aproveitar aquela situação que às vezes a vida está me jogando no colo, que a economia está me jogando no colo, que um fornecedor está me jogando no colo, como é que eu posso aproveitar essa situação para transformar isso em alguma coisa positiva na minha empresa. Não é fácil. Então você tem que fazer o fazejamento de tal forma que você consiga pegar esses desafios que estão se apresentando, pontuar eles e achar alguma forma de tornar isso benéfico para o seu negócio. Então do limão, uma limonada, né? Melhor ainda se fosse uma caipirinha. Vou explicar para vocês, por exemplo, um caso que aconteceu conosco, né? No meio de tudo isso, nós temos os veículos da empresa, nós tivemos uma colisão com o veículo, ela foi leve, mas infelizmente entortou o veículo. E aí nós tivemos no meio dessa pandemia, precisávamos do veículo, um veículo de uso aqui cotidiano nosso, perdemos o carro, a seguradora deu perda total. Então todo um processo burocrático que tem que ser vencido, estou de acordo, né? Enfim, aconteceu, vamos resolver. Com isso conseguimos então comprar um outro veículo, mesmo no meio dessa confusão toda, comprar outro veículo, com o dinheiro do seguro pagamos esse veículo, ficou um pouquinho então, mas saímos de um veículo que era 2012, 2013 para um veículo bem mais novo, né? Compramos um veículo usado, de uma categoria bem melhor, com, né, melhores acessórios, com airbag, com tudo, quer dizer, limão, batemos o carro da empresa, limonada, estamos com um carro novo aí à disposição da nossa equipe, então tentamos transformar, né, cada um dos problemas em alguma coisa que, pelo menos nesse momento, usamos, né, da melhor lógica, da melhor forma para resolver. Então, limão, limonada, pessoal, indico para vocês também, para que a gente tente tirar qualquer coisa boa, né, de cada uma das estratégias que nós temos que aplicar nesse momento. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu queria aproveitar, né? A gente falou desses 3 blocos do planejamento estratégico, o bloco 1, filosofia empresarial, o bloco 2, a parte de objetivos e estratégias, transformem isso em curto prazo, análise cotidiana, comunicação com clientes e mercado. E o bloco 3, pessoal, e não menos importante, é o fazejamento, tem que botar em prática isso, tem que fazer acontecer, tem que transformar o limão em uma limonada. 2 dicas importantes no planejamento estratégico para vocês dentro deste contexto e deste momento. A primeira, pessoal, é o posicionamento que a sua empresa tem que ter. Cuidado com o posicionamento. O que eu chamo esse posicionamento? Primeiro, você é uma empresa diferenciada no mercado, você vende uma marca, uma grife, um serviço, um produto diferenciado, significa que você primeiro coloca a qualidade, os seus atributos, e você cobra um preço justo por isso. Então, uma empresa que é uma empresa que tem diferenciação no seu posicionamento estratégico, é uma empresa que tem esses 2 vieses. Ela tem, em primeiro lugar, a qualidade, quer dizer, os atributos do que ela está entregando para o mercado, e, em segundo lugar, ela tem o preço como uma consequência desses atributos. Geralmente as empresas que buscam uma marca, uma grife, se posicionam nessa estratégia. Elas têm um preço, elas têm uma marca, elas têm toda uma condição voltada a essa diferenciação.
Então é uma empresa que investe muito em pesquisa, em engenharia, que tem os seus produtos com uma excelente qualidade, uma durabilidade, materiais sempre novos, inovação, tecnologia. Então são empresas que elas cobram, né, por serem diferentes, elas têm alguma coisa. Então uma grife, né, ela conquista isso, que ela investe muito em marketing, em publicidade, ela trabalha muito com engenharia, com desenvolvimento, com tecnologia, e ela tem então esse posicionamento. Ela é uma empresa que tem primeiro a venda dos seus atributos, e a gente paga o preço muitas vezes porque gosta da marca, porque gosta do produto, porque vê os diferenciais. E esse posicionamento da empresa é um posicionamento que muitas empresas têm, e esse mercado, por sinal, pessoal, ele não é muito sensível à crise, não. Por quê? Porque ele tem os seus seguidores. Se a pessoa vai comprar um tênis e ele gosta daquela marca, ele vai pagar R$100 a mais, porque ele gosta daquele tênis, daquele modelo, daquela marca. Então o preço é secundário no processo decisório. O segundo tipo de estratégia, pessoal, é que nós não podemos confundir a cabeça do nosso cliente, querendo vender uma coisa e entregar outra. Não podemos fazer isso, nós temos que estar ou de um lado desse muro ou do outro. É o fato de as empresas que têm a chamada liderança por custo, diferencial por custo. Ela busca oferecer o melhor preço possível, a condição dela melhor possível de preço. Essa empresa, então, ela está baseada, primeiro, buscar o melhor custo e depois entregar a melhor qualidade dentro daquele custo proposto. Geralmente é uma empresa que define assim, voltando ao exemplo do tênis. Bom, nós precisamos colocar um tênis no mercado a R$80. Para isso ele tem que custar tanto. Então eu vou fabricar um tênis com o melhor que eu conseguir para ele custar R$80. Então essa é a liderança de custo. Eu vou vender o preço em primeiro lugar e obviamente que depois os atributos. Mas é totalmente diferente a empresa que faz isso, porque ela tem que se preocupar muito com automação, com velocidade de produção, em reduzir custos, em trabalhar materiais de às vezes menor valor agregado para entregar o produto no menor preço possível. Então o diferencial dela não é a marca, não é a grife, não são os atributos, é a atratividade do preço. Você precisa nessa crise, pessoal, deixar claro onde é que você está nessa conta. Que lado do muro você está posicionando a sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa que tem diferenciais competitivos, o preço é uma consequência, então você está baseado em diferenciação. Ou se você também é uma empresa que está baseada em custos, você precisa entregar um produto barato para o seu cliente, ele exige preço, o seu mercado é um mercado muito competitivo, onde o preço manda, você precisa ter uma estrutura enxuta, você precisa ter atributos que sejam compatíveis com isso. É difícil, pessoal, falar assim, em termos de posicionamento, que você quer o melhor produto do mundo com o menor preço do mundo. Isso é um sonho, mas não existe, né? Eu faço quando eu estou dando palestras, ou quando eu estou em sala de aula, pessoal, eu faço uma brincadeira com o pessoal que eu queria fazer com vocês agora, né? Dizer para vocês que eu tenho uma caminhonete para vender. A caminhonete é linda, é maravilhosa, e estou vendendo ela por R$8.000. Aí o pessoal em sala de aula me diz, pô, meu, a caminhonete linda, maravilhosa, por R$8.000, é roubada. É batida, quer dizer, eu não falo nada da caminhonete, eu não preciso falar os atributos, quer dizer, quando eu largo o preço, nós mentalmente já sabemos do que eu estou falando. Quer dizer, por R$8.000, a caminhonete velha, antiga, batida, e eu estou tentando empurrar gato por lebre. Agora, se eu falo para vocês que eu quero vender uma caminhonete de R$300.000, eu tenho certeza que alguns de vocês aí estão pensando numa Land Rover, estão pensando aí numa BMW, estão pensando numa Mercedes, quer dizer, mas eu não falei da caminhonete, mas você já pensou, já enquadrou nela no posicionamento de qualidade. Então nós não podemos confundir a cabeça do nosso cliente. Isso é muito importante e é uma das dicas bem importantes. Outra coisa, pessoal, é como crescer nessa crise. Você tem duas alternativas. Ou você reforça suas bases, o seu negócio, e se reinventa e se remodela para o momento, né? Ou você diversifica. Você começa a fazer outras coisas que antes você não fazia. Então, por exemplo, tem uma empresa imobiliária que antes trabalhava só com locação. Agora começou a trabalhar com venda, começou a trabalhar com outros tipos de serviço, começou a trabalhar com administração. Nós mesmos tivemos um exemplo aqui de uma empresa que era uma empresa determinada para fazer um tipo de serviço e agora está oferecendo mais 2, 3 serviços para nós. Por que isso? Está diversificando. É outra forma que você tem, então, dentro do planejamento estratégico, de repensar o seu negócio. Então, posicionamento em termos de crescimento, diversificar, né? Ou manter o seu rumo, crescer no seu mercado, e as diferenças entre diferenciação, grife, marca, qualidade e custo, que é onde se posicionam geralmente as empresas de commodities, né? Quer dizer, o produto não tem mais atributos para oferecer, eu ofereço preço e ganho no volume. Outro ponto importante, pessoal, sobre planejar nesse momento que eu queria compartilhar com vocês, é o fato de... deixa eu dar uma olhada aqui nas redes sociais, como é que está. Ok, obrigado, pessoal. Depois eu vou responder as perguntas como eu coloquei, algumas pessoas falando aqui sobre algumas questões de planejamento.
Sim, vou reforçar aqui. Obrigado, pessoal, por todos os comentários. Valeu pelos elogios também, né? São para vocês, não são para mim, não. Eu queria colocar para vocês, eu estou controlando o tempo, temos 42 minutos de apresentação, mas queria entrar em algumas questões vitais ainda do planejamento e depois eu vou responder as perguntas que estão vindo aí. Já respondendo uma delas que apareceu aqui para mim, pessoal, e eu ia entrar nesse mérito mesmo. Pessoal, você precisa casar planejamento estratégico. Esse modo de sobrevivência, você precisa cruzar ele com o orçamento da sua empresa. Já falei antes do orçamento, mas agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Você precisa fazer 2 colunas agora no seu orçamento, dividir as suas contas em 2. A primeira coluna, pessoal, é aquilo que é essencial para o seu negócio, aquilo que você não pode deixar de pagar. O que você vai fazer com essa primeira coluna? Você vai pontuar ela em ordem crescente, as principais contas para as menores contas, sempre as primeiras contas são as mais altas, classifica elas, filtra elas lá no Excel, faça isso, coloque as suas contas. E veja tudo aquilo que você pode renegociar, você mesmo fazer, postergar, quer dizer, são essenciais, você não tem como cortar, mas você tem que dar um jeito agora. Vou dar um exemplo. Aqui no prédio nós tínhamos uma empresa terceira de limpeza contratada, que vinha aqui todo dia, uma senhora, fazer toda a limpeza de todos os ambientes. O que nós fizemos agora na crise? Primeiro reduzimos a quantidade de dias, o contrato, e agora nós estamos, nós mesmos, cada um tenta deixar o seu ambiente de trabalho limpo e organizado, e uma vez por semana vem então a empresa e faz. Quer dizer, é essencial a limpeza? Claro que é. É essencial a organização? Claro que é. Mas como eu posso reduzir nesse momento, segurar, sem perder o fornecedor, explicando para ele a situação, tentando ajudar ele de alguma forma, e também dizendo para ele, daqui a pouco passa e a gente está junto de novo. E mudando um pouco o nosso jeito de trabalhar para segurar custos. Então, essa primeira coluna é o exemplo de tudo aquilo que eu preciso, não posso me desfazer, não posso parar, mas preciso renegociar, preciso achar alternativas. A segunda coluna, pessoal, são os não essenciais. Então vocês vão pegar todas as contas, sei lá, desculpe aqui que às vezes eu falo, olha, dou um exemplo A, B ou C, e que às vezes afeta o mercado, né? Eu sei que afeta um fornecedor, mas é modo de sobrevivência. É melhor eu sobreviver e amanhã voltar a negociar contigo do que eu quebrar e você perder o cliente para sempre. Isso não pode acontecer. Então o que nós temos que fazer? Aquilo que não é essencial, aquilo que eu posso postergar, aquilo que eu posso adiar e que não afeta a entrega do meu serviço, e que o meu cliente não vai, de toda forma, sentir a falta, eu preciso parar neste momento. Eu preciso segurar neste momento. Nem que seja uma moratória. Vou parar por 3 meses, vou parar por 6 meses, não estou cancelando o contrato, estou segurando o contrato. Então ali, pessoal, nessas contas, tem muita conta que a gente vai descobrir, assinatura de um periódico, patrocínio que a gente dava aqui, ajuda que a gente dava lá, uma conta que a gente fazia ali, uma despesa que estava programada para fazer agora, um investimento. Segura aquilo que não é essencial nesse momento. Coloca isso dentro do teu planejamento, faça o seu orçamento, já coloquei, me coloco à disposição para mandar um modelo de orçamento, a gente tem vários que a gente ajuda os nossos clientes, mando em branco para você, só para você preencher com as suas contas e tal, para que você tenha todo o cuidado nesse momento de ter os números na ponta da mão para você tomar as melhores decisões. Nós aqui entramos em modo de sobrevivência. No que tange ao orçamento, pessoal, a gente reduziu todas as contas ao nível do que nós estamos tendo nas nossas receitas. Então, nós estamos com a receita, por exemplo, a 50% do que nós estávamos antes da crise, nós trouxemos as nossas contas a 50%. Não foi fácil, mas foi uma ação necessária para o momento que a gente vive. Já indo aqui para o final da minha conversa com vocês, pessoal, até estou vendo que aqui já deu 45 minutos, né? Eu queria conversar com vocês também, deixar claro, né, sobre o pós-crise, falar um pouquinho desse momento, né, porque eu estou vendo empresas, empresários, que nem eu falei, tomando decisões precipitadas, que isso vai prejudicar a empresa no futuro. Sim, nós precisamos ter estratégias de curto prazo, nós precisamos colocar a empresa em modo de sobrevivência, mas não nos esqueçamos que o mundo inteiro já viveu essas pandemias e saiu dessas pandemias. Estamos aqui, daqui a pouco, e rezo eu, que nós tenhamos aí mais 1 mês, 2 talvez, dessa loucuraiada, segundo semestre já começa a melhorar, e você precisa ter as suas competências necessárias para competir no mercado intactas, ou pelo menos preservadas. Precisamos que você mantenha o essencial, o básico, para que você se torne competitivo e possa atender as empresas no futuro, né? Os seus clientes no futuro. Então, o que é o processo da retomada, né? Depois da crise, você revisar o seu planejamento estratégico, avaliar o que deu certo e errado no modo de sobrevivência e manter aquilo que é essencial para você continuar atendendo os seus clientes.
seja da forma que você criou, seja da forma antes da pandemia. Explico. Tem muitas empresas hoje que já estão vendendo produtos online. Nós mesmos, dentro de uma das nossas unidades, a Bairros, tivemos que nos inventar. A Bairros vende uma série de acessórios bem legal, né? Criamos uma loja online. É uma loja perfeita? Não, tem muito que melhorar, temos muito que aprender, mas antes a gente não vendia online. E agora nós temos uma loja aí vendendo produtos online. Quando a gente retomar, eu vou tirar a loja do ar? Não. Foi um aprendizado que a gente teve nesse momento e que nós, né, dentro de uma dessas estratégias nossas de sobrevivência, estratégias de curto prazo, nós criamos a loja, nós aperfeiçoamos a loja e nós colocamos a loja no ar. Ainda dentro da Bairros, nós não tínhamos um blog, um local onde a gente explicava sobre os produtos, falava para os nossos clientes. Criamos um blog, aprendemos a usar um blog agora. Eu sei que muita gente vai dizer, poxa, você é da antiga, sou mesmo, né? Mas a gente não usava blog. E agora a gente se comunica com os nossos clientes, coloca informações de produtos via blog. Vou tirar o blog do ar quando passar essa pandemia? Não. É uma ferramenta que veio e que vai agregar as nossas competências cotidianas aqui na empresa e que nós vamos então, né, passar a utilizar. Modo de sobrevivência, pessoal, ele é um momento que nós precisamos na nossa empresa, ligar ele para poder passar por essa crise, usar o planejamento estratégico para sair da crise, usar o planejamento estratégico transformando ele num plano de contingência. O que é um plano de contingência? Que ações tomar no momento que nós temos riscos, né? Fazer a nossa gestão de riscos no momento que nós temos riscos que se apresentam dificuldades, nós ligamos um plano de contingência, quer dizer, são ações que eu tenho que tomar para contingenciar, para evitar que isso prejudique meu negócio ou a minha capacidade de atender os meus clientes. O modo de pós-crise, que eu chamei modo de retomada, é isso, aproveitar essas competências que nós incorporamos agora nas nossas organizações para podermos evoluirmos, né, como empresa e tudo mais. Queria dar um exemplo bom também. Nós fazíamos reuniões aqui trimestrais na empresa, onde a gente juntava todas as pessoas, algumas tinham que se deslocar de outros locais, e hoje, felizmente, a gente aprendeu a usar essas tecnologias que estamos usando aqui no Instagram, aqui no Facebook, e essas salas todas de reuniões online aí que estão, e passamos a fazer as reuniões online, e tem sido muito legal, estamos fazendo com mais frequência, conversando de uma forma mais próxima, e essa é outra tecnologia que eu acho que a gente vai continuar utilizando pós-crise, não deixar de se ver, mas fazer reuniões também mistas, né? Quem puder estar aqui, vem aqui, quem não puder, assiste a gente, e acho que são ferramentas que a gente está incorporando no nosso dia a dia, e isso fica para o modo de retomada. Eu queria, né, pessoal, finalizar aqui minha conversa, já estou indo para 50 minutos, dizer para vocês que talvez paciência, perseverança, acreditar naquilo que nós fizemos dos nossos negócios, né, cada um no seu negócio, com as suas dificuldades, cada um no seu enfrentamento, e talvez resiliência, né, sejam palavras de ordem. Resiliência no sentido de que talvez essa crise nos impulsione, a vida nos leve para frente, né? Talvez seja o momento da gente realmente trabalhar, sim, um planejamento estratégico em modo de contingência, mas repensarmos os nossos negócios de tal forma que nós não só enfrentemos essa, mas todas as outras crises também. Acho também, pessoal, não sei se feliz ou infelizmente, que muitas empresas não vão sobreviver, principalmente aquelas que não se prepararam, não fizeram o tema de casa. Faça seu tema de casa agora. Está na hora da gente ser mais profissional na condução dos nossos negócios. Eu, felizmente, né, tenho a oportunidade de participar de muitas empresas que são nossos clientes, que nos chamam para ajudar. Muitas delas vão sair fortes, inclusive, dessa crise e vão enfrentar o momento, né, ou pelo menos estão preparadas para sobreviver a essa. Mas vão sair não só preparadas para essa crise ou para outras, né, porque a gente nem passou pelo Covid-19, já falam em Covid-20, que esse vírus veio para ficar e que o ano que vem vai ter outra pandemia, então nós não podemos nos prepararmos só para esse momento, sobrevivemos agora, nós temos que ter empresas com gestão, com compliance, com governança, com métodos de controle, com o olho do dono, com o olho do acionista, que a gente não passe por essa crise, que a gente passe por qualquer crise. Então, o momento agora não é o momento de repensar o nosso negócio para enfrentar o Covid, é o momento de repensar o nosso negócio para enfrentar o futuro. Como moldar minha empresa para um futuro onde eu tenho tais incertezas. Então, muito importante, né, que a gente avance nesse momento, que a gente supere esse momento. Tomara que ele passe, mas eu, né, não querendo ser assim, previdente com o futuro ou querer adivinhar o que vai acontecer, acho que não vai ser a nossa única crise. Acabamos de sair de uma crise econômica, entramos numa crise de saúde com diversas consequências e
vamos ter outras crises. Como é que está o seu negócio? Você tem um orçamento, você tem um planejamento, você sabe o que é governança, você tem gestão, você tem sua empresa certificada, você controla os seus processos, você tem a competência da sua equipe na sua mão, você sabe quem são os seus funcionários, como eles estão, você faz pesquisa de satisfação com seus clientes, você faz pesquisa de clima organizacional, avaliação de desempenho, você tem um quadro de funcional adequado ao seu negócio, você trabalha uma gestão de riscos, você tem uma boa gestão de resíduos, você tem uma necessidade de atender licença ambiental. É a hora, pessoal, da gente fazer um monte de perguntas e trabalhar o planejamento estratégico para ajudar a responder quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. E lembrando, né, a gente só vai sair dessa crise se a gente pegar nesse momento os nossos pontos fortes e trabalhar as oportunidades que o mercado está trazendo para a gente. Oportunidade tem um monte de empresa aí, está valendo, né? Estão se dando bem nesse momento. A nossa nem tanto, a sua talvez, não sei. Como a gente faz para trabalhar isso? Como a gente faz para trabalhar isso? Essa é a grande questão que eu acho que o planejamento estratégico pode ajudar, a gente pode ajudar, o Secov pode ajudar, o setor aí de imobiliários, afinal, é a nossa representatividade maior. E eu tenho certeza que todos podemos e devemos crescer como instituição, como empresa nesse momento. Aqui estão me falando, pessoal, falar um pouquinho de governança. Ok, nós temos 7 minutos, vou falar aqui sobre governança aqui. Obrigado a todos aí que estão mandando elogios, que estão gostando aí do bate-papo. Muito obrigado, valeu pelo apoio, né? E espero que realmente eu tenha agregado em alguma frase ou alguma dica, algo que ajude a sua empresa nesse momento. Mas governança, pessoal, é um conjunto de boas práticas para ajudar, né, em nível social. Ela trabalha muito no organograma social da empresa, quer dizer, onde andam os conselhos fiscais, conselhos de administração, deliberativos, todos os conselhos que a empresa tem, e é o cumprimento em primeiro plano, né, do estatuto da organização, ou se a empresa é privada, né, não é uma SA, é uma empresa de capital fechado. Por exemplo, uma limitada, uma MEI, ela tem o seu contrato social, o seu objeto social. É o cumprimento das regras do negócio da própria empresa, né? São as boas práticas de governança. Então, desde convocações para reunião, comunicação com investidores ou sócios, cumprimento com o objeto social da própria empresa e tudo mais, né? Então, toda essa condição se chama governança. Mas eu queria aproveitar para explicar que a governança é um começo, né? Começa na governança, pessoal, e o que é baseado no organograma executivo, então, a governança no organograma social e o executivo da empresa, quer dizer, o organograma aquele das pessoas que tocam o dia da empresa, o funcional. Ali você tem que ter o que a gente chama de gestão, que é o conjunto de boas práticas para executar aquilo que a governança está determinando, que a governança está colocando, né? E entra aí uma terceira palavra que se chama compliance. O que é o compliance, então? É a verificação, né? O compliance é o estar de acordo, é uma palavra do inglês que significa conforme, é o estar de acordo, é você estar de acordo tanto com as regras de governança quanto com as regras de gestão. Aproveitei esse gancho, pessoal, porque muita gente me diz assim: De Rosa, o planejamento estratégico tem que estar na governança? Não! O planejamento estratégico não está na governança de uma empresa. Ele está no organograma executivo. O planejamento estratégico tem que ser algo que tem que ser pensado por quem trabalha a organização, então a sua diretoria, a sua presidência dali para baixo, a diretoria e o presidente fazem o link, né, com a governança, mas o planejamento estratégico ele tem que ser pensado e aplicado na parte executiva do negócio. É ali que ele anda e é ali que ele vai trazer os resultados que vão ser reportados para a governança, porque muitas vezes os investidores e os acionistas, pessoal, eles aprovam, mas eles não sabem o que é melhor para uma empresa, porque às vezes eles estão longe da empresa. Quem tem que fazer planejamento estratégico é quem vive o negócio, é quem está na empresa, então é a diretoria da empresa, os seus executivos, a sua gerência, que estão ali dentro do negócio. Então essas pessoas fazem o planejamento estratégico, divulgam, conversam, o compliance vem e checa e a governança então verifica se os resultados que estão sendo obtidos estão trazendo os resultados financeiros, de prestígio, de crescimento, de melhoria que uma empresa precisa para aqueles que estão investindo no seu negócio, seja eles seus sócios, seja eles os seus investidores e acionistas. Então, fazendo já essa ponte aí, planejamento estratégico, governança, compliance, gestão, todas as palavras, pessoal, que se você tem dificuldade para entender ou não está aplicando, busque informação, falem com a gente, se informe, tem um monte de vídeos aí na internet, tem um monte de gente boa trabalhando com esses contextos, né? Para que você e sua empresa possam evoluir e possam ter os melhores resultados possíveis nesse momento de pandemia, já pensando em sair dessa pandemia.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. A leitura de cenários, né? Então, falando sobre a leitura de cenários. Olha, pessoal, sobre a leitura de cenários, vou complementar que a minha conclusão é que ela é muito difícil nesse momento. Acho que é mais fácil a gente olhar para dentro da nossa empresa, elencar pontos fortes e fracos e tentar achar alguma oportunidade. Prever o restabelecimento da economia, a volta, se é uma coisa que nós adotamos uma estratégia errada. Poxa, eu lancei um produto e esse produto foi equivocado, não identifiquei bem o mercado, não trabalhei bem, né? E então é complicado, né? Bom, pessoal, aqui estão me avisando que estourou o tempo, né? O Secode aqui está me agradecendo, na pessoa da Carolina, na pessoa da Angélica. Muito obrigado a todos aí que me acompanharam. Obrigado a vocês, espero ter ajudado aí em alguma dica, alguma posição. Estou à disposição, viu, Secode? Estou à disposição, pessoal, se querem me convidar mais para alguma live. Foi ótimo estar aqui nessa quarta-feira de manhã com todos vocês para falar desse tema tão importante, planejamento estratégico e modo de sobrevivência. Muito obrigado a todos, pessoal. Nós estamos aí completando praticamente 1 hora. Agradecer a todas as pessoas que puderam nos acompanhar e que nos prestigiaram aqui com perguntas e com as suas manifestações. Para mim, podem acreditar, foi um grande prazer ter estado com vocês. E desde já me coloco à disposição através do meu e-mail, derros@ejros.com.br. Me desculpem por qualquer falha ou de não ter respondido qualquer questão, mas temos que deixar algo para nossa, talvez no futuro, próximo encontro. Tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Encerro aqui essa nossa live e agradeço mais de uma vez ao Secor e ao passo que eu também parabenizo o seu Moacir pela condução do nosso tão importante sindicato aí da habitação. Tá bom? Obrigado, um abraço, pessoal. Até a próxima.